Amada igreja, Deus abençoe a cada um aqui presente, que a graça e a paz dele esteja sobre todos vós. Vamos ao livro do Êxodo, no capítulo 7, como foi anunciado aqui. Eu farei a leitura dos versos 14 ao fim do capítulo, versículo 25. E os queridos assentados mesmos como estão, acompanhem com toda atenção e reverência a palavra do nosso Senhor. Êxodo, capítulo 7, dos versos 14 a 25, assim diz a palavra inerrante do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim, se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Amém. Senhor Deus, manhã de domingo, mais um dia que o Senhor criou para o nosso descanso, para o nosso alento em meio à sequidão do deserto da vida, e a Tua palavra está aqui aberta, Pai. Nos ajuda, Deus, a compreender, mesmo que de forma fácil isso pareça soar na nossa mente, mas há coisas preciosas demais aqui, e apenas o Teu Espírito para nos mostrar, Pai. Abençoa cada um que adentrou aqui, e que possamos vislumbrar as bênçãos que vêm do Senhor Jesus, como nós falamos, e aquilo que Ele faz por nós, atuando e intercedendo a todo instante, dioturnamente à Tua destra. E em nome desse Cristo revelado nas Tuas palavras é que nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Queridos, como nós estamos podendo acompanhar durante essas exposições sequenciadas, na pregação passada podemos ver que todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele responde às circunstâncias, aos eventos, conforme a sua natureza. Você quer enfurecer ao ímpio, como foi dito aqui na última pregação? Fala a verdade para ele, especialmente a verdade sobre quem é Deus, sobre o que é Ele, e você vai ter a resposta imediata: impiedade, dureza de coração. Após as tentativas do povo de se livrar da opressão do pecado, quer dizer, do Egito, após a tentativa do povo de aliviar suas cargas, o seu enfado, eles desistem e clamam, e Deus entra em cena
agora de uma forma mais explícita, porque ele já vem atuando desde o início de Gênesis. Moisés e Arão se curvam finalmente e obedecem às ordenanças e os mandamentos de Deus. Deve ser aquele momento que ele fala assim, Arão e Moisés, né, vão fazer o que o Senhor está mandando. Não tem jeito, vamos obedecer. Eles parecem finalmente entender que eles estão comissionados. O poder não é deles, mas daquele que os enviou. Eles são embaixadores de Deus no meio do povo. E a partir de agora, versículo 14, né, do capítulo 7, até 12, 29, nós vamos entrar em 3 ciclos de 3 pragas. E o que divide esses ciclos é o dito pela manhã. A gente sempre vê, nessa primeira praga, na 4ª e na 7ª, se iniciando assim, vai pela manhã Moisés e confronta Faraó, finalizando assim com a 10ª praga, que é a morte de todo o primogênito do Egito. John MacArthur, comentando esse texto, especialmente agora que se apresentam os milagres de Deus de forma mais contundente, ele, de forma terceira, diz que a teologia liberal vai tentar explicar os eventos aqui narrados a todo custo como fenômenos naturais que estavam acontecendo e que Moisés estava dando uma interpretação fabulosa, mitológica desses fenômenos. O veneno ele é tão sutil porque eles dão em doses que não matam de uma vez. Eles injetam a dúvida, não, aconteceu realmente algo que pareceu aos olhos de Moisés algo sobrenatural. E Moisés registrou de uma forma fabulosa, mitológica, como nós vimos aqui na aula da EBD. Mas é impossível, irmãos, impossível. Ele mesmo disse que as predições específicas, as intensidades desses eventos, as datas muito bem definidas, e especialmente a discriminação entre o povo de Deus e o povo do Egito são mais que suficientes até para o mais fervoroso e fanático ateu não dizer que havia algo de especial acontecendo ali no campo natural. Cada ciclo dessas 3 pragas, como dito aqui, se iniciam com a expressão pela manhã. Deus envia a Moisés com essa ordem no início, em Êxodo 7,15, como nós lemos, 8,20 e 9,13. Sangue nas águas do Egito, rãs, piolhos, moscas, peste, úlcera, chuva de pedras e fogo, gafanhoto e trevas. São as pragas que nós veremos aqui, agora na sequência das ações de Deus em juízo contra o povo do Egito, que não queria libertar o povo de Deus. As pragas aqui, queridos, se assemelham muito com os flagelos que acontecem em Apocalipse 16. Depois vocês examinem as 7 taças da ira de Deus. Úlceras, água transformando em sangue, fogo descendo do céu, trevas, rãs, terremoto. E da mesma forma que no início, lá no fim, anunciado que ainda vai acontecer, os homens não se arrependiam. Reagiam de acordo com a sua própria natureza. Cada praga aqui no Egito colocaria abaixo cada deus falso adorado ali. E em cada uma dessas pragas nós vamos trazendo aqui as informações em relação aos deuses que eram adorados ali no Egito, naquela falsa religião. Quando Deus torna toda a água em sangue, aqui nessa primeira praga, o grande Deus Nilo é humilhado. Adorado como a fonte da própria provisão, fartura e vida, o grande Nilo é a personificação do deus Hapi. Era venerado como o deus da fertilidade. Hapi, que vem do grego Hari, ou Hari Kamest, que significa fonte do Nilo. Era uma divindade da mitologia egípcia que personificava as águas do rio Nilo durante a inundação anual, a que o antigo Egito estava sujeito ali entre julho e outubro, e que trazia muita fertilidade. Era realmente a fonte da vida
ali para aquele povo, mas mal sabiam eles que havia um Deus acima daquilo que eles consideravam Deus e que fazia tudo por eles. E aqui Yahvé, o Deus dos exércitos, destrói o que era conhecido como orgulho do Egito. A religião egípcia começa a ser desmontada e humilhada a partir daqui, queridos. Então eu queria propor, e essa mesma grande ideia, essa mesma coluna dorsal vai caminhar em todas as pragas. Não existe Deus como o Senhor Yahvé. Não existe. Em primeiro lugar, a gente vê, a mensagem não muda. A palavra do Senhor é uma: arrependei-vos. Isso lá atrás, isso hoje, versículos 14 a 21, a igreja poderia ler a uma voz, a plenos pulmões, 14 até o versículo 21. A uma voz, queridos. Disse Queridos, reação conforme a própria natureza, essência. Faraó se obstina. Eu consultando, geralmente eu passo o olho quando eu estou providenciando uma pregação e ver os termos na língua original que foram usados, e me assustou aqui o termo obstinar, que em outras traduções foi traduzido como endurecer. É o termo kaved em hebraico. E a mesma raiz para essa palavra kaved é kavod, que remete à glória do próprio Deus. Então, olha o quão grave é a situação de todo ser humano. O autor bíblico, quando ele fala do peso da glória de Deus e da sua exuberância, da sua sublimidade e da sua durabilidade, ele usa a palavra kavod para falar da glória do Senhor. Muitos acham que a palavra Shekinah, que significa glória, nessa palavra Shekinah ela nem aparece na escritura hebraica stuttgartense, ela vai aparecer no Pentateuco samaritano, ele não aparece. Então a gente vê direto aí na rua, né, salão Shekinah, alguma coisa nesse sentido, mas a palavra correta é kavod, o peso da glória de Deus. O ímpio, ele está tão duro de coração que a mesma resistência que Deus tem da glória dele é a resistência que o ímpio tem ao pecado. Por isso que é a mesma palavra usada aqui, é um coração duro como um diamante. É inquebrável, você não pode fazer nada com ele. É o kavad. Kavad, o peso do coração intocado
não muda. Quem é mais das antigas aqui, nem tanto, né? Lembra lá do Dr. House, aquela série que passava na televisão? E o House fala uma frase lá que muitos não gostam. Ele vira e fala assim, people don't change. E ele tem razão, viu? Pessoas não mudam. Se não for a operação de Deus, as pessoas continuam a mesma. E isso aqui só me conformou que aquele personagem na série estava certo. É o cavado do coração de Faraó. Ele tem um apreço, um amor, não à glória de Deus, mas à glória do seu próprio coração caído, que nada vai fazê-lo mudar, e isso a gente vai ver até o fim, a ponto de levá-los à morte na travessia do Mar Vermelho. E assim, para que o ímpio, para que nós, Igreja do Senhor, saibamos dessa condição do nosso coração, porque aos nossos olhos nós somos bons. Não, o pregador está sendo pesado, eu não sou tão ruim assim, não. Eu até sou bom. Para Deus nos mostrar, Deus comunica os seus oráculos. Exatamente, fala a verdade, tanto ao povo quanto a Faraó. Ele simplesmente comunica. Deus poderia ter, num instante, ter retirado o povo inteiro do Egito, feito um milagre ali, mas Deus não daria a possibilidade dos próprios israelitas conhecerem quem são eles, quem é Deus e a condição caída deles. Mais uma vez eu lembro aqui, Deus fala lá na frente, eu deixei vocês 40 anos no deserto, foi para que vocês soubessem o que vocês têm dentro do coração de vocês. A única coisa que serviu foi isso, para vocês reconhecerem o próprio pecado. E ele mesmo, o Senhor, diz que poderia ter cortado o Faraó. Abra um pouco à frente aí, capítulo 9, olha que interessante. Deus vai explicando de forma muito didática aquilo que ele se propõe a fazer. Versículos 15 e 16. Há uma voz, irmãos, por favor, 15 e 16, do capítulo 9. Pois vocês estão vendo? A uma, Deus já poderia ter eliminado. Ele poderia ter trazido a justiça, e continua, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. E Deus, queridos, usa de meios. Deus usa de meios, guarda essa palavra, meios, para que Ele possa operar nesse mundo. É interessante que Deus manda Arão e Moisés usarem um cajado. Ele não manda Arão e Moisés usar um manto, ele não manda usar apenas as mãos, ele não manda Moisés e Arão fazer um sacrifício ou orar. Ele manda Moisés e Arão estender as mãos com o cajado. Deus ordena um meio, e de forma didática, essa gloriosa e sublime majestade de Deus vai sendo demonstrada na terra, e nos leva a entender que se Ele ordenou um meio, não vamos alterar esse meio, não. Vamos usar o meio que Ele ordenou para nós. Guardem isso aí, meios. No final a gente vai voltar nisso aqui. Bem verdade, poderia ter sido qualquer instrumento, ou nenhum. Como foi dito aqui, a nossa confissão no capítulo 5 da providência, o artigo 3, ela diz o seguinte: na sua providência ordinária, aquela que atua o dia a dia, ordinária, Deus emprega meios. Todavia, Deus é livre para operar sem eles, sobre eles, ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Vocês já pararam para pensar? Uma vez eu estava assim, confabulando, né? Falei, a gente ora para Deus guardar os nossos. Eu tenho orado pelo meu pai. E muitas vezes a gente pode estar orando, que é um meio que Deus nos ordenou, para que nós pudéssemos caminhar nesse mundo, e Deus vai operar contra esse meio. Falando, não, eu vou matar o seu pai e vou levar ele embora. Mas nos é ordenado, de forma ordinária, orar. Orando contra um desígnio de Deus, mas de forma santa, não pecaminosa. Vocês já pararam para pensar nisso?
E a gente se questiona muitas vezes a oração, a leitura bíblica. A gente ora e não aconteceu o que eu queria, mas você vive pela vista, não é pela fé? Por isso que a Escritura diz que tudo coopera para o bem. E muitas vezes você vai estar orando por algo, você vai estar orando pela salvação, pela conversão, por mudança, e não vem, e Deus te ordena, ore, porque isso vai fazer bem, é para você, não é para que o seu desejo seja realizado, mas é para que eu trabalhe no mundo de forma ordinária, sobre esse meio, contra esse meio, ou sem esse meio, que é o chamado milagre, não haverá meio algum. E a tradução literal aqui, para quando Moisés ordena a Arão que levante o seu cajado, é: eu atacarei com o cajado que está em minhas mãos. Arão foi para a guerra junto com seu irmão. É um termo militar. Eu atacarei, eu vou ferir, eu vou matar esse falso Deus de vocês aí. E assim a morte chegaria ao Deus Nilo, o Deus que tantos egípcios confiavam. Não apenas o Nilo, queridos. Olha o versículo 19. As águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira, como nos vasos de pedra. Deus faz isso com o povo dele, sabia? Quando Deus traz um juízo sobre os seus filhos para a disciplina, e a gente tenta escapar daqui, tenta escapar de lá, Deus vai contaminando, entre aspas, tudo em que a gente põe a mão, até a gente acertar o nosso passo. Eu já passei por isso, irmãos. É interessante. Eu tentando fugir dos desígnios de Deus, e tudo que a gente vai tentar fazer contra a vontade de Deus, nem sendo pecado, viu? Deus vai destruindo os nossos planos, para que a gente possa acertar o nosso caminho, e se colocar aí aqui, a gente vê qualquer água que estiver no Egito, vai ser tocada, vai ser ferida pelo cajado de Arão, que é o poder de Deus nas mãos dele. E em segundo lugar, aconteceu, obedeceram, feriram o Nilo, e a dureza continua, esse padrão continua. O mundo nos entregará algo muito parecido com os sinais e maravilhas de Deus, mas que são negados pelas suas obras. Os versículos 22 a 25, queridos, há uma voz, 22 a 25. Porém, meus irmãos, mais uma vez aqui a gente vê a situação nossa, do ser humano. Se conseguimos replicar algo que nos parece em primeiro momento extraordinário aos nossos olhos, nós nos damos por muito satisfeitos, nós nos damos como consolados com o que os nossos sentidos, a nossa razão nos diz, sentidos e razão caídos, como a gente viu nas pregações passadas. Mais uma vez, Faraó chama os seus cientistas, os especialistas, e eles demonstram aos olhos dos seus espectadores que aquilo que Moisés e Arão acabaram de fazer não é coisa demais. Queridos, imaginem as águas do Egito. A gente olha assim e fala, gente, mas não é possível, estava diante dos olhos dele a extensão, a monstruosidade do ato. Mas o que gritava no coração deles é, tem explicação isso aí? Isso não é a mão de Deus, não? Pode ser reproduzido, pode ser repetido. Os egípcios conseguem demonstrar empiricamente que o poder de Deus não é tão poderoso assim. E eles mesmos têm esse poder, entre aspas, é um simulacro religioso. Eles não precisam de Yahvé. Colocam as esperanças naquilo que se assemelha, mas não produz mudança de vida. Paulo diz, tem aparência
de santidade, mas negam o poder de Deus, como se fosse culto de si mesmo, o culto ao próprio ventre. Os milagres, entre aspas, mais uma vez, tem usado muitas aspas aqui, né? Poder, milagre, que nós vemos no mundo hoje, não te cobram o preço de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E você vai caminhando, dando-se por satisfeito. Eles permitem que continuemos em nossos pecados, obstinados, é aquele kavod do nosso coração, duros, e mesmo assim, mesmo duros, obstinados e amando a nós mesmos, nós tenhamos as explicações sobre aquilo que não podemos compreender ou entendermos. Era a situação dos egípcios, é a situação que a gente vê muito hoje, inclusive dentro da nossa igreja, dentro da igreja de Cristo. Queridos, negam o poder pelos seus frutos. Não tem mudança, não tem arrependimento, não tem vida. Essa é a verdade que Deus nos traz quando Ele demonstra os seus milagres, os seus livramentos, os seus chamados em nossa vida. E observem, Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que Ele ainda deixa a opção de se escavar poços onde não haveria contaminação. Se Ele tivesse cortado a água, haveria a extinção da vida ali. Eles não poderiam durar ali, não sei se há algum médico aqui que possa informar, 5 dias sem água, 4 dias sem água, eu não me lembro. Mas é a nossa vida. 2 dias sem água, 2 dias sem água. E a morte viria. Mas Deus permite, na sua misericórdia, no versículo 24, todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. E vocês percebem o contraste da dureza de coração? E certamente dessas águas que foram tiradas, esses feiticeiros, né, da época, esses magos, os cientistas, puderam fazer a réplica desse milagre, uma réplica mal feita, mas que consolou grandemente o coração daquele povo, um povo que iria morrer, mas por misericórdia, Deus dá a eles. Queridos, às vezes eu pego uma formiga na mão, que é as formigas saúva, né, cabeçuda. Eu não sei se vocês já repararam. Pega uma formiga na mão, segura a formiga, ela crê de todo o coração dela, se eu posso dizer isso de uma formiga, né, que ela pode te derrotar. Você já reparou? E se ela briga, ela tenta morder, ela... É só você fazer assim, ó. Você mata a formiga e ela até o fim luta. E esse povo aqui é como formiga na mão do Senhor. O Senhor poderia cortar a vida. E Ele vai insistindo, Ele vai trazendo juízos, e o povo não se dobra, Faraó não se dobra e crê que com as suas forças podem reproduzir, podem continuar vivendo. E desta praga aqui, para a segunda praga, decorrem 7 dias. Calvino, comentando isso aqui, ele diz que crê que Deus não traz as pragas de uma vez, justamente para demonstrar essa própria dureza do coração do povo de Faraó, como a gente tem defendido aqui, e não ser acusado de injustiça. Um Deus que é santo e justo, dá demonstrações de milagres e dá tempo para que esse milagre possa ser digerido pelo povo, para que não seja acusado de própria injustiça. Ele dá tempo e apenas constata o que nós hoje sabemos. O ser humano não tem solução. Ele responderá de acordo com a sua natureza, e nós vamos insistir, queridos, insistir até a última pregação. A depravação total do homem é vista plenamente aqui em Êxodo. E Deus elegendo incondicionalmente um povo e tolerando e caminhando com esse povo pelo deserto. É doutrina bíblica, a mais pura doutrina bíblica. Mais uma vez, o fato exposto aqui é: o ser humano está disposto a se agarrar em qualquer explicação que o exima da responsabilidade de prestar contas ao seu Criador. E eis aqui Faraó. E eis aqui todos nós. Todos temos um Faraó brigando em nossos corações, tentando nos desviar das obviedades da vida, dos fatos. Nós vimos falar aqui hoje da teologia natural. O mundo, a criação, mostra que há um Deus. Isso é inegável. Todos podem saber que há um Deus. O grande problema está na nossa hermenêutica da realidade. O problema está em nós, na nossa interpretação dessa realidade. E é o que nós estamos vendo aqui.
esse faraó lutando dentro de cada um ali e dispondo-nos a abraçar o lixo existencial para não abraçar a glória divina e não nos submetermos àquilo que somos. Criaturas que temos um dono. Nós temos propriedade. Nós temos obrigação de nos submeter a regras, tanto físicas quanto morais, de um Criador. E essa obrigação aqui, até tomando um exemplo que eu dei numa aula do seminarista Gabriel aqui do presbítero, nós temos a obrigação com esses deveres morais, assim como nós temos a obrigação de respirar. Faz parte de nós. Não é uma obrigação pesada, mas se tornou pesada por causa do pecado. E eu queria, queridos, fazer algumas aplicações aqui, são 5. Irmãos, afastem-se do pragmatismo. É a primeira mensagem que a gente vê pulando aqui aos nossos olhos. Não são os nossos sentidos, não é a sua razão que vai definir o que é certo ou errado, mas o Senhor e a sua palavra. Nós estamos vendo aqui hoje, Lenise me mandou uma mensagem de manhã. Ricardo, estou indo acudir meu filho aqui e tal, olhar o netinho, falei, Lenise, vai em paz. Nós vamos continuar fazendo o culto aqui até a volta de Cristo, sem piano, para pôr fogo nesse piano aí que o culto vai acontecer. Pode quebrar o violão, pode jogar tudo fora. O culto vai continuar. A essência do culto, os irmãos reunidos, supervisão do culto pelos presbíteros, condução da diaconia, oração, louvor, pregação da palavra, isso é o que interessa. E hoje a gente vê, né, um culto sem instrumento, algo mais estranho ocorrendo. Onde está seu coração, irmão? Muitos chegam em casa e falam assim, o culto foi frio hoje, né? Por quê? Porque está acreditando nas suas sensações. Está dando crédito àquilo que percebe, ao invés de dar crédito àquilo que Deus diz ser um culto. Mais uma vez, podemos cultuar desse jeitinho aqui o resto da vida, se for em espírito e em verdade, com entendimento do que está sendo cantado, orado, se for com o amém, nós seremos abençoados, queridos. Nós seremos abençoados. Percebam aqui como o faraó se curva a essa estética que foi exibida a ele, com esse milagre forjado. Hoje nós temos uma estética moderna de igreja. Gelo seco, luzes, muito barulho, muito som, bailarinos, panos rodando para um lado e para o outro. 3 minutos de pregação. Essa é a percepção que o mundo tem de um culto evangélico. Se o mundo entrar aqui na Pampulha, ele fala, não, isso aqui não é igreja de crente, não, deixa eu ir embora. Graças a Deus por isso. Não se enganem, não sejam pragmáticos, não vejam com os olhos do mundo o que está acontecendo aqui hoje. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que está sendo pregado aqui deve ser demonstrado no mundo durante a semana, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Em segundo lugar, queridos, cada ídolo, se você é um eleito de Deus, cada ídolo do seu coração, cada ídolo que você possui na sua vida, vai ser derrubado, vai ser humilhado. Sabe quando um menino faz pirraça no supermercado, na casa dos outros, você vira para ele e fala assim, espera chegar lá em casa. É mais ou menos isso, viu, queridos? Espera chegar lá em casa. Deus vai te corrigir. Quando eu estou me estranhando lá em casa com a minha esposa, né, para quebrar aquele clima ruim, eu viro assim, Deus está desabotoando o cinto lá em cima, hein? Deus está olhando. Sabe quando o pai olha filhos brigando, né? Vai, deixa eu ver o que eles vão arrumar, se eles vão sossegar, ou se vai precisar de eu intervir com a vara. E assim somos nós, queridos. Qual é a sua riqueza? Lembrando aqui do jovem rico, né? A dele eram as propriedades. Mas qual é a sua riqueza, meu irmão? É a família, é o filho, é a esposa, é o marido, é o trabalho, é a academia, são seus diplomas, seu network. Qual é a sua riqueza? Qual é o seu Deus? Se você é um eleito, Deus vai cortá-lo. Deus vai esmagar, assim como ele esmagou o ídolo do Egito, primeiro, o grande Deus Nilo. E fará isso com cada um aqui que é dele. E você pode evitar esse sofrer.
Você pode meditar nessas coisas e já irá abandonando e clamando a Deus para que Ele não precise intervir de forma mais ríspida para arrancar esse ídolo do seu coração. Clame a Deus e peça. Me mostra, Senhor, o pecado oculto. Eu tenho orado constantemente isso com irmãos aqui na reunião de oração. Uma é que não haja dolo no nosso meio, não haja maldade entre nós. Que quando nós erremos de forma inocente. Você sabe o que eu quero dizer com esse inocente aqui, porque não há inocente. Mas sem maquiavelismo, sem tramóia. Que o erro venha de uma natureza corrompida e caída. E que a gente se arrependa. Em segundo lugar, que Deus mostre o pecado da igreja dele. E que esse pecado seja tratado. Terceiro lugar, queridos, vocês viram aqui que o rio cheirou mal. Quando Deus entra em cena, quando os seus servos são fiéis, se cumpre aqui o que Paulo diz para nós lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 15 e 16, eu lerei para os irmãos, prestem atenção. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Era o que aquele povo era para Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, nos que são salvos, nos que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quando você se tornar fiel à palavra, você vai começar a feder no meio onde você está. Algo vai começar a incomodar. Algo vai começar a criar um asco no mundo, um asco natural. As pessoas que te rodeiam, elas não vão querer brincar perto de você com brincadeiras que não devem. Você sabe o que eu quero dizer aqui? Com malícia, com olhares. Se você resistir ao pecado e for fiel a Deus, você vai começar a feder no meio de um mundo caído. Só que o fedor é o contrário. Você vai feder morte para eles, condenação, por ser fiel ao Senhor. Quando rejeitamos o pecado e manifestadamente o combatemos, nós seremos para o mundo os fanáticos, os santarrões, os intragáveis da terra. Mas seremos fiéis. Paulo, mais uma vez, diz, mas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo. Gente, eu fico olhando, os crentes, os famosos de hoje, são ovacionados pelo mundo. Eu falo, tem alguma coisa errada. Cadê a palavra se cumprindo? Cristo errou. É óbvio que não. Algo está errado. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Aquela igreja de Corinto estava se igualando ao mundo. E Paulo fala, não pode ser assim. Vocês precisam feder ao mundo, assim como Moisés, Arão e todo aquele povo fedia como aquele rio aos olhos dos egípcios. E o autor aos Hebreus diz, desses que se mantêm fiéis, desses que fedem para o mundo, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 36 a 40. Meu querido, nós precisamos repensar a nossa vida. E aqui não é demagogia, não é mais parte de uma conclusão de um sermão de aplicações. Isso aqui mexeu muito comigo. Eu faço parte de grupos de amigos da infância, de conhecidos de trabalho, e eu tenho falhado monumentalmente em feder no meio desses grupos.
a ponto de ser expulso de um grupo de WhatsApp desse. Eu peço que a igreja possa pôr a mão na consciência e pensar, nós temos fedido diante do mundo, as pessoas querem conhecer a Cristo, ou as pessoas querem se perder por causa do nosso testemunho, mas o testemunho fiel, um testemunho, como diz também o autor aos Hebreus, aquele testemunho que diz que nós não temos ainda derramado o próprio sangue, combatendo o próprio pecado. Como que está, meu querido, a sua vida? Você fede diante do mundo? Em quarto lugar, Deus estabelece meios para demonstrar o seu poder. Vocês viram aqui que foi um cajado. Não sei, aqui em Minas, você tem maioria mineira aqui, né? O pau de goiabeira, né? Com um pau duro, e aquilo ali serve para tudo. Não sei que cajado que era, que material que era, mas era um pau cortado. E ali estava manifesto o poder de Deus nessa simplicidade. E, queridos, Deus nos deixou meios para que a gente pudesse experimentar desse poder dele. E eu estou falando aqui, não é para ninguém sair catando pau na rua e achando que vai abrir Mar Vermelho, transformar a Lagoa da Pampulha em sangue, não é isso não. Mas Deus nos deixou meios como a oração. Deus nos deixou meios de graça, como a nossa confessionalidade diz, a pregação da palavra, a comunhão entre os irmãos. Deus deixou meios tão simples para que a gente possa ter as mesmas bênçãos que Arão e Moisés estão presenciando aqui, e nós temos negligenciado. Nós temos pedido aqui pela manhã, 8 horas da manhã, a igreja vazia, na reunião de oração. E a gente está querendo coisa maravilhosa aconteça na nossa vida. Mas não usa dos meios. Vocês lembram que eu falei aqui, os meios. Não acha que Deus estabelece alguma coisa e que você é a pessoa mais linda do mundo e Ele vai mudar. Porque você acha que é mais inteligente do que Deus e não vai usar desses meios. Ele não vai. E os meios estão aí, declarados na própria palavra dele. E sejamos tão obedientes como Arão e Moisés aqui agora estão sendo. E usando desses meios e experimentando desses milagres. Culto doméstico, queridos, como que está a sua vida no lar? Você tem sentado com a sua família, homens dessa igreja? Vocês têm comandado esse momento diário de culto? As suas devocionais particulares? A única maneira, irmãos, de ferirmos os falsos deuses que nós carregamos nos nossos corações é por meio da espada, que é a palavra, e embraçando o escudo da fé. Vocês estão vendo como os meios físicos agora se revelam como os verdadeiros meios? Escudo da fé, espada da palavra, capacete da salvação, sandálias do evangelho, são armas espirituais que Deus nos legou e a gente tem feito pouco caso e querendo que a nossa vida mude. E em último lugar, como foi lido aqui na tradução literal, eu atacarei com o cajado que está nas minhas mãos. Você tem atacado o mundo com essa espada que está nas suas mãos, querido? Nós temos aqui, como dito, a espada do Evangelho. O que você tem feito com isso? Quando você é confrontado, quando, como no Salmo 115 que nós lemos e cantamos, o ímpio pergunta, onde está o seu Deus? Nos momentos de aperto, de tribulação, de angústia, nasquelas maiores aflições, você utiliza dessa ferramenta, desse instrumento para combater os ídolos falsos que te circundam e que tentam contaminar a sua mente? Você tem feito, como Arão e Moisés, usado do meio, e aqui agora especificamente, para atacar? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é o que nós lemos, porque a igreja vai avançar, e há uma promessa, que ela vai penetrar essas portas, e não é com a nossa força, mas é com a confiança que nós carecemos e muito de depositar em cima do nosso Deus. Queridos, essa é a porção para hoje. Se Deus quiser e assim for da vontade dele, continuaremos para a segunda praga, na próxima oportunidade, as rãs, e veremos aqui o que Deus tem para nós. Vamos nos colocar de pé e vamos orar?